Olá pessoal, nós estamos aqui no Pancast, o podcast da Jovem Pan de Presidente Prudente. Meu nome é Fernando Jesse e estarei aqui junto com os nossos convidados, conversando um pouquinho sobre cultura, educação, esporte, empreendedorismo, política, de um papo aqui bem bacana, bem legal. Afinal de contas, nós estamos aqui em ano eleitoral, e eu confesso uma coisa aqui a vocês, viu? Quando eu tive a ideia de fazer esse projeto, de levar esse tipo de modelo, eu achei que a direção da rádio não fosse gostar muito. Mas prontamente eles atenderam, acharam que sim, era um modelo importante, bacana. Nós poderíamos levar um pouco mais de conhecimento, os nossos candidatos, né, os nossos eleitores de Presidente Prudente, conhecer um pouquinho mais dos pré-candidatos e de um modelo totalmente diferente. É o que eu sempre falo, né? Vocês estarão disputando a prefeitura de Presidente Prudente, mas nem por isso precisam ser inimigos. E com relação a tudo isso, nós elevamos aí as questões, aí o nível das nossas campanhas, e eu espero muito que Presidente Prudente seja modelo nesse sentido para outras cidades também. E nós estamos recebendo aqui hoje os pré-candidatos à Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, o nosso ex-prefeito Milton Merlo de Carlos, o mais conhecido como Tupã, e também aqui Dr. Mauro César, que vem concorrendo aí também pelo Partido Novo, e o Tupã aqui pelo PSD. Dr. Mauro, muito obrigado pela sua presença. Nós tivemos aqui, nós fizemos como se diz assim, um roteirinho, né? Então, eu sempre começo, só para deixar uma explicação, nós começaremos por ordem alfabética e depois nós vamos alternando as perguntas, é a mesma pergunta para os dois. E vamos conhecer um pouquinho mais desses dois pré-candidatos aqui a Presidente Prudente. Tudo bem, doutor Mauro? Tudo bem, bom dia, Jesse, a toda a equipe da Jovem Pan por esse brilhantismo pioneiro do podcast. E agradeço a oportunidade, particularmente também agradeço ao Milton Carlos de Mello, Tupã, pessoa que tem o meu respeito, a minha admiração, foi um bom prefeito para Presidente Prudente e que agora também é um dos pré-candidatos. Então, eu estou à disposição para discutir o melhor para Prudente, principalmente com pessoas que querem o bem de Prudente. É isso aí. Tudo bem, Tupã? Tudo bem, Jesse. Bom dia, doutor Mauro, aos ouvintes. Importante, né, essa oportunidade, agradecer a oportunidade que nos é dada para falarmos, discutirmos, né, num nível elevado as opiniões, né? Todo mundo tem direito de opinar, né? Democracia se faz dessa maneira, onde as pessoas possam opinar, mas não e você captar, você ter a noção de que aquela ideia é boa e que você possa tentar colocar em prática. Não importa partido político, não importa... eu sempre, das vezes que estive aqui, uma coisa que me admira muito, e não estou puxando sardinha, né? É uma coisa que é muito bacana a gente ouvir da sua parte, a paixão por Prudente. Eu acho que política, cidadania se faz dessa maneira. Mas obrigado aí pelo convite. Podemos divergir no modo de pensamento, mas convergimos todos pelo bem da cidade. Eu acho que isso é uma máxima que tem que ser usada por todo mundo, mas eu que agradeço aqui a presença de vocês. Vamos conversar um pouquinho. O modelo aqui, eu vou fazer a mesma pergunta, começar primeiro para o Dr. Mauro, depois o Tupã responde a mesma pergunta e depois a gente vai invertendo aí as questões. Bom, nós estamos aí discutindo muitas coisas sobre a educação. Estamos, inclusive, aqui mesmo na Jovem Pan, tanto eu, Adilson, Poliana, temos uma preocupação muito grande nas questões ligadas à educação. Temos como a educação, é uma coisa que também eu sempre falo, dentro da educação, o professor tem que ser visto como o meio e o foco principal, o objetivo principal, sempre a aprendizagem do aluno, a formação dele, termos a consciência de que esse é o modelo correto. Nós, infelizmente, em algumas situações, acompanhamos no YouTube, outras mais, divergindo com relação a isso aí. Mas nós temos alguns desafios a serem cumpridos aí, né? Vencidos, no caso. A falta de atenção do aluno, modernização das escolas,
as questões principais ligadas a convênios federais, trazer esse dinheiro do governo estadual ou governo federal para a nossa cidade. Temos uma questão que foi realizada, que já vem algumas outras cidades, inclusive nós tivemos aqui com o prefeito de Pirapó, o Lucas, comentou a respeito do fornecimento de uniformes para os nossos alunos aqui do ensino fundamental, e também algumas questões ligadas à reforma do Estatuto do Magistério. Isso aí é uma coisa que realmente a gente vem discutindo ao longo do tempo. Como que é feita hoje a valorização do professor? É importante. Em qualquer lugar do país do mundo, o professor é tido como está no topo da pirâmide de reconhecimento. E aqui no Brasil, infelizmente, nós temos aí alguns problemas. Doutor Mauro, o senhor, vamos tendo aqui as suposições de que vocês já estão preparando o plano de governo de vocês, estão trabalhando em cima do plano de governo de vocês. Eu queria uma visão do senhor a respeito da abordagem da educação. O que é que, dentro da visão de vocês, como que nós poderíamos colocar a educação de Presidente Prudente? Porque eu sou assim, eu sou meio chato, sabe? Eu gosto de sair bonito da foto. Eu quero que Prudente tenha reverbere as boas coisas de Presidente Prudente, não só para o nosso estado, Brasil, também para o mundo. Porque é desta forma que nós conseguiremos trazer investimentos para cá, mudar esse status quo que nós temos hoje. Qual que é a sua visão a respeito desse assunto, doutor Mauro? Bom, em primeiro lugar, a educação será prioridade. Em que sentido? Nesses 60 anos que eu moro em Prudente, eu sempre constatei que a educação, ela não é tratada da forma técnica como ela deveria ser. Então, eu pretendo reunir todos os profissionais da educação de Prudente, principalmente os gestores, e verificar com eles uma radiografia da opinião deles em relação à educação em Presidente Prudente. Agora, não posso também deixar de dizer que, pelo que eu noto, pelo que eu ouço, a educação, depois da pandemia, ela mudou completamente. Então, há um desestímulo do jovem estudar. E a sua família, cada dia mais, passa por necessidade. E ela precisa deixar esse jovem na escola. E ele não quer ficar na escola, ele prefere ficar na rua, ele vai na escola, mas não estuda. Quer dizer, não existe um incentivo. Por quê? Porque os professores também estão desmotivados. Porque professores são agredidos, pais de aluno brigam com professores, as escolas estão quebradas. Ontem mesmo eu vi uma escola que foram lá roubar a carne da merenda, foram lá roubar mais arroz, feijão. Aí você viu a imagem da escola, ela está toda degradada. Especificamente neste momento no município, eu estive recentemente conversando com um promotor e até estou atrás desse relatório. A promotoria fez uma vistoria um ano atrás nas escolas de Prudente. Elas estão completamente degradadas em todos os sentidos. E eles procuram fazer reforma de escola quando tem aula. Quando é o período de férias, ninguém faz reforma de nada. Quer dizer, a educação, como os demais setores da gestão atual, ela simplesmente não tem nenhuma administração. E eu pretendo, até porque fui professor durante 35 anos em sala de aula, eu tenho formação pedagógica, eu tenho formação de mestrado e doutorado para entender como que funciona a educação. Ontem, por exemplo, você dando a pauta, eu fui verificar tudo sobre o CONAI, verificar a fase, o de Prudente foi em janeiro agora, eu verifiquei tudo. E temos um fato novo. O deputado Nicolas Ferreira foi eleito agora para a presidência da Comissão da Educação. Nós temos aquele livro, O Avesso, lá de Minas Gerais, Goiás, Paraná, tudo sendo apreendido. Quer dizer, hoje, e há muito tempo, a educação está sendo politizada. Eles estão tentando politizar nossas crianças. E isso não será admitido em Presidente Prudente. Mas eu vou trabalhar, primeiro momento, com os gestores. Depois, se tiver dificuldade, eu tenho condições de trazer técnicos excelentes para colocar a educação de Prudente onde ela merece, não onde ela está. Eu quero tirar da onde ela está, que está péssimo. Tupã,
Na sua administração, você teve uma secretária de educação que era uma pessoa, inclusive, que eu gostava demais. Cresci junto com o Fábio, estudávamos ali no Cristo Rei, e você teve ali uma atuação, né, do Londrina, que ela trabalhava bastante, era uma pessoa bem engajada na educação. De lá para cá passaram-se 8 anos do seu último governo. Qual que é a sua visão hoje do que você tinha, do que você viu, do que tem agora, onde nós podemos... Porque o grande segredo da educação hoje é atrair a atenção do aluno e valorização do professor, porque o que está acontecendo aí realmente dentro das salas de aula é uma coisa complicada. O que você tem a dizer a respeito disso aí para a gente? Uma maneira bem sucinta, Fernando. Primeiro, nós nas 2 vezes que tivemos oportunidade, nós reformamos todas as escolas de Presidente Prudente, construímos 17 creches mas o principal, colocar à frente da pasta da educação pessoas que amam a educação, que se identificam com a educação, e a Ondina se identifica muito. Ela se cercou de pessoas competentes e aí pôde-se realizar um trabalho diferenciado. Essa questão da pandemia, ela é real, enfim, mas já passou, né? Enfim, nós precisamos recuperar a educação. Primeiro, estrutura física das nossas escolas. Eu dou um exemplo de que o aluno já não tem estímulo para ir para a escola. Nós também, o poder público, não estimula o profissional. Desde uma estrutura... Hoje, um calor de 35 graus, você entra numa sala de aula, como é que você vai controlar 30, 40 jovens, 30, 40 crianças? E o professor se penando de calor. Então, essa parte estrutural tem que ser feita de imediato. E segundo, se cercar de pessoas que entendam de educação, que façam educação com amor. Mas tudo isso, Fernando, nós temos que ter pé no chão. Eu me coloco como pré-candidato, sei a realidade da Prefeitura de Prudente e a gente, nas nossas conversas paralelas, sempre uma coisa que a gente sempre fala é você captar recurso tanto a nível estadual e federal. Esse é, nos cercarmos de pessoas competentes e aí colocarmos um plano em execução de uma educação de qualidade na nossa cidade. Voltando desde o começo, como nós tínhamos lá, né, o projeto Cidade Escola, dando uma atenção, estimulando a nossa criança a ficar dentro da sala de aula, no contraturno, ela ter opção de fazer um esporte. Eu vejo assim, não só a educação, saúde, todos atrelados junto com a educação. E é essa a nossa vontade, se tudo caminhar bem. Não, isso é importante. Eu vou fazer uma pergunta, vocês respondam para mim só sim ou não. Tá? Com uma complementação aqui com relação à educação. Ontem nós tivemos no episódio passado do Pancast, nós tivemos aqui o nosso amigo Paulo da Winner. Aquilo não foi um podcast, aquilo foi uma aula. Eu acho que as pessoas que têm plena convicção de quem puder acompanhar, então nós pedimos aqui para as pessoas que estejam acompanhando o Pancast, né, esse podcast, que vá lá no YouTube, compartilhe, curta, inscreva-se no canal para ter acesso aí a todo o conteúdo que nós estaremos gerando aqui de conhecimento. Eu acho que a grande sacada é essa, é gerar conhecimento. E o Paulo, que é esportista, nós chegamos é uma coisa que nós convergimos muito nisso, com relação à questão do esporte. Vou conversar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Na sua visão, sim ou não? Rapidinho, para nós irmos para uma próxima pergunta. O esporte tem que estar engajado no dia a dia dos modelos educacionais do Brasil? Sim. Sim. Doutor Pan, acho que nós precisamos explicar isso, porque combinar com os russos, porque eles não entenderam isso ainda. Mas é uma coisa assim bem complicada. Mas vamos lá. Só uma questão aqui eu vou, para complementar a questão da educação, para vocês verem a responsabilidade. Eu acho que nós estamos cuidando da educação nesse Brasil a nível nacional de uma forma muito ruim, já não é de agora. Dados aí, que nós temos aí os indicadores mundiais de educação do Brasil, apontam o Brasil com graves problemas. E os desafios todos, que a sociedade às vezes não entende muito bem isso, a bomba estoura onde? No colo de quem é prefeito. Porque o governo federal faz as coisas lá em cima, temos a tripartite em algumas questões de educação, mas a bomba sempre estoura na cidade. Aliás, tudo estoura na cidade, né? Porque é aqui que a coisa acontece. E nós tivemos esse ano, Tupã, a realização do CONAI.
que é a Conferência Nacional de Educação, onde ali nós temos, são colocadas as diretrizes para os próximos 10 anos da educação. E o que nós vimos esse ano acontecendo no CONAI foi algo assim triste. Comentamos a respeito disso. Você acha que é daquela forma lá que nós vamos tratar a educação? Você acha que nós temos que evoluir um pouco mais? Nós temos que trazer alguma coisa de fora para cá, sucessos do mundo para cá? O que você pensa da forma como nós tratamos a educação no módulo nacional? Olha, aquilo foi um festival político, de manifestações políticas, né? De lado político. E eu acho, nós sabemos que existe a política dentro da educação, dentro da saúde, de todos os segmentos, mas nós temos que sobrepor. Isso que é importante, né? Você tocou, quando se fala do que nós o que nós pensamos para a educação daqui 10 anos, nos próximos 10 anos, nós temos que nos atentar, né? Fazer educação com qualidade, não educação política. Penso, Jesse, que nós temos agora, e que os nossos deputados vão ter que estar muito atentos lá em Brasília, né, dessas propostas, enfim, do plano da educação para os próximos passos. Penso que a sociedade tem que discutir muito, e que cada deputado tenha a responsabilidade de ouvir as pessoas, de ouvir sugestões, né? E que nós, enfim, possamos fazer uma educação de qualidade, mas do jeito que está sendo proposto, não acredito no sucesso, não acredito. Doutor Mauro, nós tivemos a Associação de Pais hostilizada, nós tivemos representantes da direita lá hostilizados. Foi uma coisa assim que realmente fora do normal. O que o Tupã aqui realmente disse é complicado, porque a educação tem que ser uma coisa discutida no âmbito da pluralidade. O interesse nacional da sociedade brasileira, qual que é o foco? O que é que vocês precisam? Agora, tratar a educação em diretriz de 10 anos daquela forma ficou estranho, não ficou, não? Posso me manifestar? Pode falar. A educação brasileira, ela vem se degradando desde Fernando Haddad, ministro da Educação do governo Lula. Se você pegar quando o Lula foi eleito até hoje, ele foi eleito em 2002, nós estamos em 2023. Nós temos uma geração de semi-analfabetos dos filhos de preto, pobre e periféricos. Porque os filhos de rico conseguem ainda pagar uma escola, que mesmo que não seja de qualidade, vai uma cooperativa, vai uma associação que tem escola particular, e lá a educação é tratada, no mínimo, como deveria ser, até o máximo. Uma escola de referência, que em Prudente temos várias, por exemplo. Agora, as crianças brasileiras, e a Prudentina não escapou, ela é manipulada por uma ideologia do PT, da POSP, do sindicalismo de professores. Tanto é que você viu que todos os governos de São Paulo, eles lutam desesperadamente contra essas associações, porque eles não querem modernizar nada para nossas crianças. Então, o que aconteceu nesse CONAI é mais uma festa semelhante à parada LGBTQIA+, semelhante a Festival dos Índios, semelhante a festival que fazem apologia do racismo. A educação não pode ser tratada desse jeito. A causa LGBTQIA+, tem que ser tratada com respeito. A causa do racismo tem que ser tratada com respeito. A causa contra a violência da mulher, que por sinal hoje, por ser o Dia Internacional da Mulher, rendo as minhas homenagens, ela tem que ser tratada com respeito. E a educação não pode fugir à regra. Mas nós tivemos uma reação a essa atitude do ministro Camilo Santana, do PT, comunista, socialista, querendo colocar no regime capitalista todo um sistema comunista para as nossas crianças. Em São Paulo, isso não vai imperar. Em Presidente Prudente,
Isso não vai imperar. Nós queremos uma educação de qualidade sem ideologização das crianças. As crianças precisam estudar e aprender todo o complexo da sociedade e não ser instrumento na mão de verdadeiros facínoras que querem fazer da sala de aula um palanque para as crianças bater palma para eles. Não. Inclusive agora, Nicolas Ferreira, que é uma criança ainda, um jovem, foi eleito como presidente da Comissão de Educação e está lá o PT desesperado porque ele vai colocar uma trava nessa atitude completamente absurda que querem fazer com as nossas crianças. Em São Paulo e em Presidente Prudente, isso jamais será permitido e eu não permitirei. Bom, vamos falar um pouquinho de saúde. Nós temos aqui as questões ligadas à saúde, inclusive nós temos alguns detalhes referentes ao plano diretor da cidade. Nós estamos percebendo que a cidade está dando uma horizontalizada bem grande e alguns urbanistas até questionam o relacionamento do modelo de urbanização da cidade, onde algumas situações da verticalização tem que ser mais utilizado do que propriamente a expansão horizontal, principalmente para atendimento da grande quantidade, o déficit habitacional que nós temos hoje não é só, praticamente isso acontece no Brasil inteiro. Então, a saúde ligada com o modelo do plano diretor, expansão dos bairros em Presidente Prudente e questões ligadas aí à saúde mesmo, a colocação de novas UBSs, novas UPAs, né? O pessoal até fala, nós que estamos mais envolvidos no meio, nós discutimos assim que às vezes a UPA às vezes em algumas cidades é presente de grego, né, Tupã? Doutor Mauro, porque realmente às vezes a cidade, o benefício é muito grande, mas a cidade não comporta conseguir equipar, colocar para funcionar, manter. Então é aquilo que a gente busca, né? Realmente sempre o equilíbrio das contas públicas. E também a questão ligada ao planejamento das endemias, dos problemas ligados à saúde com relação a dengue, chikungunya, eu chamo esses mosquitos aí de mosquito Highlander, porque eu não consegui entender agora, ninguém consegue acabar com essa desgraça desse mosquito, um pouco a sociedade também, acho que toma um chacoalhão agora, deu uma melhorada. Eu vou fazer a pergunta aqui ao Tupã agora, para começar. Tupã, nós temos alguns desafios interessantes aí na saúde, né? Com relação a todos esses problemas, esses alertas que eu coloquei aqui. Como é que a gente pode dar uma equalizada aí, focando sempre o bem-estar do cidadão? Você tocou num assunto, o Jesse, que é crucial. Esses dias eu estava andando pela cidade e vi em loco essas questões de loteamentos novos, né? Penso eu que isso deveria ser uma contrapartida exigida para se aprovar alguns loteamentos. A contrapartida dessas empresas para que pudessem ajudar o nosso município com equipamentos comunitários. Então, isso é uma questão, para a gente não se alongar nessa questão tem que fazer isso. Lógico, rapidamente. Nós temos que instalar, o poder público tem que fazer a obra. O mais difícil depois é equipar e administrar, porque são contratações de funcionários, você tem o limite de gasto com o pessoal, né? O que nós temos, a meu ver, é colocar também em política nós temos composições políticas. Isso existe em todos os níveis, municipal, estadual. Primeiro, pessoas com conhecimento da máquina pública, conhecimento da saúde, pessoas que são gestores. Não necessariamente precisa ser um médico, mas pessoas que conhecem a máquina pública. Esse é o principal. Você dar condições, esse contrato com o CIOP, que existe hoje na Prefeitura de Prudente, você ir mais fundo. Quem tem obrigação do quê? Quem tem obrigação do quê? E se cobrar, né? É inadmissível na nossa cidade, eu não estou aqui criticando, mas é real. Né? Como é que a questão de 2 meses, um mês atrás, nós tínhamos uma ambulância funcionando em Prudente, 14 na mecânica. Como é que você pode oferecer uma saúde de qualidade para a população?
Nós vi agora um plano do governo do estado, onde ele fala de subsidiar, vamos assim dizer, né? Poder ajudar as Santa Casas dos municípios menores. E isso reflete aqui em Prudente também, né? Para que essas pessoas não tenham que vir necessariamente, recebam os primeiros atendimentos nessas cidades menores. É isso. A saúde hoje, existem coisas que funcionam bem. Existem. Eu estive essa semana no ambulatório, que é uma parceria da UNOeste com a Prefeitura Municipal. Fiquei impressionado, Jesse, do bom atendimento, das filas praticamente zeradas na especialidade, ou seja, parcerias. Sozinho, o município não consegue fazer. Isso é importante. Doutor Mauro, nós acabamos de ter uma notícia aqui, complementando, com relação à educação, com relação à saúde. 142 mil consultas não foram realizadas, daí em torno de 18%. Mas por quê? Porque o cidadão que agendou a consulta não foi. Então, é uma coisa complicada. E todos esses anuentes, né, com relação à dengue, em relação aí à expansão das UBSs, o que o senhor tem aí para falar a respeito dessa problemática toda? Bom, em primeiro lugar, como apontou o Milton Carlos de Mello, Prudente tem uma boa estrutura no setor de saúde. Nós temos aproximadamente 65 unidades no conjunto em geral e temos as 2 UPAs. O grande problema está na administração. Então, exemplo, em 3 anos, já nós tivemos 5 ou 6 secretários da saúde em Presidente Prudente. Como que você imagina a cabeça de um servidor com 5 mudanças de secretário da saúde? Quer dizer, ele não sabe o que ele faz. Um chega e fala para fazer isso, outro chega e fala para fazer aquilo. Então, a administração atual, ela está toda sem norte. E a minha razão de ter colocado meu nome à disposição para eventualmente ser um candidato a prefeito é pela indignação do que deixaram Prudente. E a saúde é um dos pilares dela. Eu sou da época que eu fui atendido como indigente na Santa Casa. Meu irmão menor, na época, ficou 95 dias na pediatria da Santa Casa como indigente, doutor Hugo Morita. A minha mãe foi atendida como indigente na Santa Casa. Então, eu conheço a dificuldade da saúde na pele. Não é porque hoje eu pago Unimed com sangue, suor e lágrima para ter uma assistência de enfermaria, que é meu plano, que eu ignoro o problema da saúde. A população pobre, preta e periférica de Presidente Prudente, ela está abandonada à sorte. Ontem, verifiquei na UPA da Jardim Guanabara. Ela atendeu 600 pessoas ontem. Não existe estrutura para isso, mas não tem administração. Por exemplo, ninguém sabe quais são as cláusulas de direitos e obrigações desse contrato do CIOP. Como também ninguém conhece nada desse contrato de CISORP. Então, ninguém em Prudente sabe como está sendo administrado, não tem direito da informação para a população. É tudo no achismo. Mas, especificamente, nós teremos que ter um bom gestor na questão da saúde e termos uma organização efetiva na busca do atendimento das pessoas. Por exemplo, sempre ocorreram faltas de consultas agendadas. E faltas também no próprio dia que a pessoa vai e não é atendido. Mas eu sei que muitos não querem atender se não tiver agendado. Então você tem que ter uma cultura de atendimento pleno do cidadão prudentino. Arrumar isso aí, né? Bom, nós temos hoje, pelo menos, a visão que eu tenho hoje de Presidente Prudente. A saúde, ela tem os seus problemas, mas o Breno vem ali com todas as dificuldades, fazendo um excelente trabalho. Entrevistamos aqui a diretora do CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas. Prudente é referência.
né? Então, a gente, diante, para você ver como é que é interessante a coisa, diante de toda a problemática que nós temos, nós ainda temos coisas muito boas. E graças aos nossos profissionais que estão indicados ali, que ainda conseguem fazer com que a coisa aí, diante de todas as dificuldades que nós temos aqui na cidade. Mas eles precisam fazer mais, Fernando. Não, concordo, não tenho dúvida alguma. Bom, vamos lá. Desenvolvimento. Essa aqui é uma questão que nós sempre tocamos muito nela, que é o desenvolvimento da cidade, colocar a cidade de Presidente Prudente num outro patamar, porque nós sempre reclamamos aqui, olha, Prudente era maior que Maringá, que era maior que Londrina, que era não sei o que lá, e agora nós ficamos para trás. Aquela ladainha toda que todo mundo conhece, todo mundo sabe que acontece. E essas questões, elas estão ligadas diretamente ao que é que nós queremos na nossa cidade, qual que é o objetivo da nossa cidade, qual o perfil da nossa cidade. Eu falo muito a respeito de questões de tecnologia, até discutimos aqui um pouquinho antes. O Prudente precisa entrar no mundo digital não é com os dois pés, não, é com o corpo e alma junto, porque senão nós perderemos o bonde. Temos exemplos de Curitiba, que é aquela via das APLs lá, os arranjos produtivos locais, as parcerias públicos-privadas. Eu vou perguntar aqui na última parte questões ligadas a umas questões mais sensíveis da cidade. Agora eu vou começar aqui pelo Dr. Mauro. O que nós podemos fazer para reverter essa estagnação econômica que nós já vem aí de uma longa data, por alguns problemas todos, pandemia, questões ligadas de alinhamento com o governo federal, estadual. O que nós podemos fazer para tentar resolver um pouco isso, né? Bom, em primeiro lugar, o desenvolvimento é a mola mestra de uma cidade. Se você não tem desenvolvimento, a população sai dessa cidade. Presidente Prudente, realmente, ela sofre com uma política específica de desenvolvimento. Nós temos dois eixos. No aspecto da tecnologia, você falou da APL. Presidente Prudente, ela foi reconhecida em 2020 com uma forma semi-plena do Polo Tecnologia pela Aprozen e uma entidade de polo tecnológico e também pelo governo do estado, pelo Centro de Tecnologia do governo do estado. Nós temos 17 polos no estado de São Paulo e Prudente ainda não é um polo. Marília está sendo construído esse polo. Então, eu gostaria de ter o apoio da Inova com as entidades de TI para iniciar esse polo de desenvolvimento e fazermos uma parceria com as entidades privadas do setor tecnológico para que realmente a gente se capacite e coloque a iniciativa privada, indústria, comércio e serviços, dentro desse polo. É plenamente possível, porque é um dos setores mais capacitados de Presidente Prudente, as empresas de tecnologia da informação. Elas não são visíveis, mas elas trabalham, inclusive, de Prudente para o mundo inteiro. E nós tínhamos que dar visibilidade a isso. Em termos de desenvolvimento, Prudente tem que desenvolver na área da construção civil. Prudente tem déficit de moradia, Prudente tem poucos espaços disponíveis, mas tem os espaços, inclusive, do próprio município necessário para você alavancar a construção civil. Né? De uma certa forma, o Milton Carlos de Mello fez isso e teve um avanço muito grande nesse período. Então, nós temos que trazer de volta a construção civil sem as amarras do município. Vocês nem sonham com as dificuldades que existiram nos últimos governos para um cidadão, para uma empresa aprovar uma obra para ser edificada em Presidente Prudente. Então, nós temos que destravar essas amarras e temos que fazer a Prudente Digital, que todo mundo fala que vai fazer. Eu até brinco. Eu estive no Atende Prudente 2 vezes a semana passada. Eles não têm sistema. O Atende Prudente, desde que inaugurou, não tem sistema. Tem 200 pessoas de manhã lá. O sistema cai. Elas têm que ir embora. Isso já está há mais de 2, 3 meses e a Secretaria de Informática do município não resolveu com a empresa local que dá internet para Prudente.
Mas no prédio velho, você chega lá e vai tentar o Wi-Fi da prefeitura. Não funciona. E esses milhões que são gastos no orçamento com essa Secretaria de Tecnologia do município? Vamos colocar isso para funcionar? Cadê o gestor? Nós não temos gestão. E é possível, para desenvolver, ter quem manda. E ter aqueles que obedecem, porque recebem para obedecer. Tupã, na verdade, vamos falar assim, porque foi reeleito, né? Suas últimas gestões, o doutor Mauro foi muito assertivo nessa questão. Você, através do alinhamento que você tinha com o governo federal, você construiu aqui conjuntos habitacionais que dificilmente existem em outros lugares. João Domingos é o caso, mais de 4.000 residências. Você também tinha aqui no seu governo uma pessoa que, quando nós podemos falar bem, a gente sempre comenta que é o Alessi, que fez um desenvolvimento, criou o Inova junto com vocês, o Inova Prudente. Então, vocês tinham ali realmente, existia um trabalho, e é um trabalho que vem sendo construído até hoje. Dentro desse conjunto de situações aí, o que, na sua visão, a gente pode agora implementar, melhorar, construir, para realmente colocar Presidente Prudente na era digital, que eu falei aqui de corpo e alma? Olha, Fernando, eu acho, primeiro, sempre a mesma tecla, como o Mauro falou, é a questão de pessoas competentes nos lugares certos, né? Secretaria de Desenvolvimento e Tecnologia, ela não pode ser moeda de troca. Ela não pode ser moeda de troca. Nós precisamos de pessoas que tenham um pensamento de desenvolvimento para a nossa cidade e para a nossa cidade. Ou seja, nós precisamos dar um foco nisso daí, mas principalmente, eu acho que nós precisamos, não importa, se você tem um secretário, você tem que colocar regras. Primeiro, ouvir as pessoas, trocar ideias com as pessoas, quem é especialista nessa área. Tirar ideias boas, pedir ajuda. Você não está matando ninguém se você pedir ajuda para os outros. As pessoas têm ideia. O que nós temos aqui muito imprudente é que eu não vou consultar o Jesse porque ele é meio radical. Eu não vou consultar o Dr. Mauro porque o Dr. Mauro é de outro partido. Nós temos que parar com isso. Quem quer evolução de cidade não se faz política com rancor, de ficar, eu vou xingar, vou nada. Então, nós precisamos nos unir. O Presidente Prudente hoje é uma cidade triste. É uma cidade triste. A autoestima do prudentino está lá embaixo. Mas, rapidamente, Fernando, o que nós precisamos? É de pessoas com ideias e com ideais. Assim, não estou querendo puxar o saco de ninguém. Você é uma pessoa que tem uma abrangência, um conhecimento muito grande em todas as áreas, né? Obrigado. O que me impede, se nós virarmos prefeito, ou que impede, quem quer que seja, se seja Tupã, seja Mauro, seja Sato, de pedir a sua ajuda? Eu sei do seu trabalho fora, e vamos assim dizer... Nós não temos que ter vergonha de buscar recurso estadual, de recurso federal, de nós visitarmos um município onde a tecnologia é mais avançada que a gente. Nós temos que fazer isso, né? Agora, tem que ter vontade. Tem que ter vontade de fazer. Essa é uma questão que nós sempre discutimos, né? A grande parte dos problemas que nós temos hoje é justamente por conta da vontade política. Como você citou a minha pessoa... Nós sempre nos dispomos a ajudar. Nós nunca falamos não para ninguém, de forma alguma. E o que é mais importante, viu, Tupã, doutor Mauro? De graça. Nunca pedimos nada. Entendi. Pedimos nada. Nós só queremos dizer, vocês querem nossa ajuda? Tanto é que eu fui um dos grandes defensores do Conselho Consultivo, formando um grupo de entidades, de pessoas com representatividade imprudente, para ajudar o município, como é feito em Londrina, como é feito em Maringá. Então, essa mania de ficar inventando a roda é um problema sério, né? O mundo está aí para nos mostrarmos boas atitudes, boas práticas, e ficamos nessa lenga-lenga. Nessa questão de desenvolvimento, Jesse, eu acho que penso eu, isso poderia ter sido até uma ação que poderia ter sido desenvolvida no nosso governo. Não foi, né? Depois também não foi nesses, mas nós nunca tivemos um estudo mais profundo na questão do ISS de Presidente Prudente.
Nós sabemos que hoje os municípios menores aqui ao nosso redor, Regente, Machado, Indiana, recebem empresas de Presidente Prudente, porque lá cobra-se um ISS de 3%, 4%. Nós precisamos de um estudo, nós cobramos 5%. Nós precisamos, se realmente nós teríamos uma queda de receita, ou se a longo prazo nós recuperaríamos, trazendo essas empresas de volta para Presidente Prudente, consequentemente gerando emprego. Tá joia. Bom, vamos lá, vamos para questão aqui, nosso último tema. Esse aqui é espinhoso. Nós temos algumas... O que mais nós percebemos aqui em Presidente Prudente, quando nós andamos na cidade, nós temos, assim, problemas na saúde, temos problemas, questões... Na verdade, são questões que acontecem em todas as cidades, ligadas à saúde, educação, mas alguns pontos chamaram muito a atenção dos prudentinos nos últimos tempos, que são questões aí ligadas à implementação do plano de trabalho na nossa cidade, onde nesse plano de trabalho nós temos zeladoria da cidade, questões ligadas à Prudenco, o que faremos com a Prudenco, porque nós temos lá 1.200 funcionários. Então, hoje existe... E quem é o dono da Prudenco hoje? Vocês sabem muito bem quem é o dono da Prudenco hoje. É o município. O Presidente Prudente é o dono da Prudenco, tá? 99, não sei quantos % lá, que é deles. A questão do resíduo sólido é uma coisa que está sendo discutida muito no modelo. Nós já vimos há muito tempo conversando sobre isso. E também envolvendo aqui transporte público e cidade da criança. Então, eu gostaria... Eu vou até voltar agora, primeiramente, para o Dr. Mauro, porque eu cometi uma falha e eu perguntei 2 vezes ao Tupã seguida. Eu vou primeiro agora perguntar ao Dr. Mauro. Dr. Mauro, dentro dessas questões todas que são muito sensíveis aos cidadãos, porque nem todo mundo precisa de saúde, questão de educação, mas zeladoria da cidade é do dia a dia. Resíduo sólido do dia a dia. Questões ligadas a transporte do dia a dia. E nós temos aí uma problemática que está sendo levantada, equalizada de um jeito daqui, um jeito de lá. Não vou discutir se está certo ou se está errado, se está bom ou se está ruim. Porque eu estou só aqui agora fazendo a pergunta a vocês. O que nós temos, todo mundo está vendo. Como que nós melhoramos isso aí tudo para dar uma qualidade melhor de tudo para os cidadãos? Eu tenho 2 minutos ou 3? 3 minutos. Zeladoria. Como que eu vou falar da zeladoria de Prudente se ela não existe? Eu gostaria de falar assim, olha, a cidade é linda. Por exemplo, o professor Agripino, quando prefeito, ele tinha o senhor Casari na Prudenco, pai do Bruno Casari, secretário da Saúde. Este senhor, que hoje inclusive trabalha com essa questão de meio ambiente, esse senhor, quando presidente da Prudenco, ele conseguiu colocar Presidente Prudente como a 3ª melhor cidade em zeladoria de resíduos sólidos, de tudo, de limpeza pública, no estado de São Paulo. Então, Prudente foi a 3ª do estado de São Paulo. E Prudente, na gestão do professor Agripino, foi a 10ª do Brasil. Hoje, nós, seja em município do selo verde, seja em qualquer nós degradamos tudo em Presidente Prudente. Então, eu entendo que tem que ter realmente uma política pública de zeladoria, até porque Presidente Prudente deve arrecadar o ano que vem 1.150 bilhões. E nós temos como cuidar disto, sim, seja por intermédio da Prudenco, só que a Prudenco vai ter que ser reconstruída, porque a Prudenco foi destruída na atual gestão, porque ela tirou os contratos da Prudenco e terceirizou para empresas de fora, seja no transbordo, seja no armazenamento do nosso resíduo, alugou caminhões, não comprou caminhões, os caminhões antigos estão todos destruídos no pátio. Amanhã, se devolver, o próximo gestor, que seja o Tupã, que seja eu, que seja o Fábio, que seja outro, o próprio Ed, numa eventual reeleição, se essa empresa sair dos caminhões alugados, Prudente não tem caminhão. Vai ter que fazer um contrato emergencial, já entra o Ministério Público. Quer dizer, Prudente virou um caso de polícia.
O Ministério Público não... todo dia que você vai no Ministério Público, ou você tem conhecimento, tá lá gente da Prefeitura sendo chamado, gente da Prudente sendo chamado. Parece uma delegacia, o Ministério Público, em relação à Prefeitura de Prudente. Prudente tem que ser administrado de uma maneira que o Ministério Público nem olhe para a Prefeitura. Ou, eventualmente, olhe em casos absolutamente absurdos. Então, por exemplo, a Prudenco, ela tem que ser repensada. Repensada. Hoje tem 1.200 funcionários lá, que a maioria estão tudo espalhados na prefeitura, onde deveria ter funcionário da prefeitura. Mas não tem gestão. Não existe gestão. Não existindo gestão, cada um faz o que bem quiser. É o que está hoje. Infelizmente, foi assim no governo anterior também. Então, lixo. Lixo é um problema seríssimo. Eu entendo que Prudente tem que ter a sua usina de reciclagem imediatamente. A sua usina de reciclagem. E eu tenho certeza que a licença prévia será concedida pela CETESB. Nós vamos tratar em Presidente Prudente do lixo. Não vai para Regente Feijó, não vai para Assis e não vai mais para Damantina. Ele vai ser tratado aqui. Por quê? Prudente tem capacidade para cuidar disso, tem profissionais para cuidar disso. Mas o lixo virou um negócio. E outra coisa, para encerrar, Cidade da Criança. A Cidade da Criança tem que ser um parque ecológico. E eu espero que a gente possa... Dizem que está chegando aí dinheiro do governo do estado, 2 milhões, que não acredito. Dizem que está vindo de uma emenda do deputado Marangoni. Pode vir. Mas está igual, né? Fala, mas não vê. Se vier esse dinheiro, Fernando Luizari saiu do meio ambiente e está lá agora para resolver o problema da Cidade da Criança. Ele tem capacidade para fazer isso. Em termos de CETESB, em termos disso. Por quê? Porque, me desculpa, a Cidade da Criança de Prudente é uma verdadeira anarquia. No governo do Bugalho, ela ficou fechada, pandemia. Quando entrou o Ed, falou que ia fazer auditoria. Não fez. A Cidade da Criança estava completamente abandonada. Deveria ter ficado fechada e ter feito obras para a população ir. Não, não fez. Abriu uma verdadeira bagunça, uma verdadeira anarquia, carro velho, enferrujado, os animais morrendo, enfim, para. A Cidade da Criança tem que ser completamente revista. Tupã, você também foi presidente da Prudenco, um período também, coordenou? Não, né? Eu fui durante 2 dias. 2 dias, eu lembro que teve alguma coisa... diretor técnico, isso aí. Bom, nós temos aí os desafios colocados, as questões estão para serem resolvidas. Existe essa questão da criação do consórcio regional. Eu defendo mais a questão do consórcio regional, mas é ponto de vista. Acho que cada um aí tem o direito de explicar aí no conjunto da obra. Conversando um pouquinho, zeladoria, Cidade da Criança, transporte, resíduo. Eu concordo com o que o Mauro falou. A Prudenco, vamos imaginar, quando nós fomos reconhecidos, e sempre fomos reconhecidos como uma cidade modelo na questão zeladoria, limpeza pública, era a Prudenco. O que houve, então? A Prudenco virou um antro de gente incompetente? Não. Gente incompetente foi quem colocou. Lá dentro, pessoas com revanchismo, judiando, humilhando os funcionários, né? Tirando os funcionários que conheciam a cidade na palma da mão, e trocando por pessoas para acomodações políticas, né? Paralelamente a isso, tirando o serviço de renda da Prudenco e terceirizando. Isso é uma das razões da prefeitura estar no caos hoje financeiro. Você tem um compromisso com os funcionários, você tira a receita da empresa e passa para outra empresa. Quer dizer, você cria despesa e você não tem uma fonte de arrecadação que vai suprir isso. Então, a ideia é aproveitar, recuperar a autoestima da Prudenco. Ou seja, a Prudenco fazer limpeza pelo estatuto dela, enfim, um TAC assinado com o Ministério Público e do Trabalho também, poderia fazer recapeamento, tapa-buraco, limpeza pública. Hoje, esses 3 serviços são terceirizados. Então, a ideia é dar um gás para Prudenco. Cidade da Criança. Né? O que faltou? Manutenção. Se tivesse feito a manutenção, não teria hoje um custo que tem para recuperação.
né? Veio emenda, vai vir não sei o que. Vamos ver se vai vir mesmo, né? Porque falar, todo mundo, até papagaio fala. Né? Jornal, papel, aceita tudo. Vamos ver se vai vir, se esse dinheiro vai chegar às suas origens. Né? E essa questão, ontem mesmo eu estava recebi uma visita de um amigo meu, que foi prefeito de uma cidade e vem muito a Prudente. Ele ficou assustado. Com o aspecto da nossa cidade. Uma coisa lamentável. Então, existem pontos que nós não devemos fazer política. Né? Quer dizer, o que o Mauro falou, a Prudenco pôs um presidente indicado pelo vice-prefeito, né? Foi indicado pelo vice-prefeito. Aí o presidente saiu, entrou outro, que tem até acho que tem boa vontade, né? Mas não tem o poder de tomar essas definições. Não vamos terceirizar esse serviço, porque é a Prudente que precisa disso. Enfim, é isso. São situações assim bem complicadas. Nós temos desculpa só falar, nós temos, além de tudo, nós temos algumas caixas pretas dentro de Prudente. A iluminação pública é uma caixa preta. Transporte público, caixa preta. Que ninguém sabe. Que reza lá no contrato? Quem é a obrigação de quem? É isso. Eu comungo da mesmo ponto de vista de vocês, porque se eu sou dono de uma empresa que tem que ter um planejamento anual, porque não dá, tem que ser um planejamento anual, isso tem que ser feito, porque senão, eu gero duas despesas e uma única receita, que é o pagamento das duas, porque os 1.200 funcionários que estão lá precisam ser, né? São funcionários, precisam ser remunerados todos os meses, né? Todos os meses. Bom, vou fazer uma última pergunta para vocês, 1 minuto para vocês responderem rapidamente. Nós tivemos aí, tempos atrás, alguns vídeos que foram colocados no ar. Não vou discutir aqui a questão da liberdade de expressão. Todo mundo tem a liberdade de falar o que quiser, expor o que quiser e responder também por aquilo que faz. Mas existiu uma grande discussão na cidade de se aquela forma de se colocarmos o problema para a sociedade era a forma correta ou não. Porque aquele vídeo correu para tudo quanto é lado. E eu vou ser sincero para vocês, eu particularmente não gostei daquilo. Tá? Não gostei, estou no meu direito de falar que eu não gostei, não estou dizendo se ele pode ou não fazer, isso é o direito de liberdade das pessoas, faça o que quiser, do jeito que quiser, da forma que quiser. A discussão não é essa, porque é o que o Tupã acabou de falar. Fernando, você é uma pessoa que você gosta muito da minha cidade, da cidade de você. Claro que eu gosto, eu não tenho ido embora, eu teria ido embora há muito tempo, entendeu? Agora, recebi uma ligação, por exemplo, de um deputado de Brasília, conhecido nosso. Ele ligou para mim e falou assim: Jesse, é desse jeito aí que vocês resolvem os problemas de vocês? De um outro lá de São Paulo. Jesse, eu não tinha noção dos problemas de segurança pública que vocês tinham na cidade de vocês. Então, existem situações de jogar corpos aí nesse rio, nesse lago, nesse negócio. Questões de tiroteio para tudo quanto é lado. Rapaz, eu não tinha noção de que vocês tinham esse tipo de problema na cidade de vocês. Porque toda brincadeira parte-se do pressuposto que existe alguma correlação. E eu vi os dois lados, acompanhei os dois lados da discussão de pessoas que realmente bateram palma para aquilo, gostaram daquilo, acharam coisas do tipo assim, já estou esperando o capítulo 2, 3 e 4. Mas, na verdade, quando nós vamos para o setor da imagem da cidade, de você trazer desenvolvimento para a cidade, dos empresários, nós vendermos a nossa cidade, como as pessoas vendo uma coisa como aquela, me preocupou um pouco, tá? Fiquei preocupado. Então, gostaria aqui, Tupã, sua opinião. Olha, achei extremamente uma brincadeira de mau gosto. Uma coisa baixa. Uma coisa horrível para denegrir a imagem da nossa cidade. Direito de expressão é uma coisa.
você denegrir a sua cidade é outra coisa. Vou resumir numa conversa. Se a pessoa que fez isso foi para atingir o prefeito, ou se foi para atingir qualquer outro político, que seja eu, Mauro, Fábio, se foi para atingir o Ed, essa pessoa deveria ter coragem, hombridade, de vir e falar, fui eu que fiz. Não se esconder por debaixo do tapete. Ele não atingiu nenhum, não atingiu o prefeito, não atingiu nada, ele atingiu o cidadão prudentino. Isso foi coisa, por ser bem chulo, foi coisa de moleque. Não se faz isso na nossa cidade. Inadmissível, essa é a minha opinião. Doutor Mauro, depois nós levantamos que um dos humoristas ali tinha participação, já foi candidato aqui em Presidente Prudente, e é aquele negócio, né? É aquela busca da audiência, da lacração, de estar em evidência. Ele faz muitos comerciais para empresas. Eu vou ser bem sincero, eu não colocaria a imagem dos nossos negócios, de quem nós damos consultoria, para uma pessoa fazer um trabalho como aquele, fica uma coisa muito, muito complicada. Inclusive, existe aquele negócio. Será que durante a campanha alguém não se valerá daquilo? Eu vou apoiar tal pessoa. Assim, todo mundo está ainda entendendo. Por quê? Porque não é do hábito daquele grupo de humoristas fazer esse tipo de trend com cidades e com relação à política. Então, o que passou aí? Qual que é a sua interpretação a respeito daquilo, doutor? Bom, em primeiro lugar, a cidade de Presidente Prudente merece respeito. Merece respeito de qualquer cidadão, inclusive dos humoristas. Eu entendo que tem a liberdade de expressão, existe uma bolha que trabalha fazendo piada da desgraça alheia, da destruição alheia, da lacração da vida particular das pessoas. E eu particularmente, Mauro César Martins de Souza, eu não gosto de piada. Eu sou advogado, fui professor, eu não gosto de piadistas. Eu tenho restrição àquele que fica dando muita risadinha. Eu gosto da pessoa séria, postada. Agora, os humoristas têm o direito de fazer o que eles bem entenderem. Agora, Prudente tem um direito urbanístico imaterial. Prudente tem uma imagem. Prudente, como patrimônio urbanístico, nós temos que preservá-la. E este tipo de episódio, como outros, que alguns humoristas que vêm a Prudente, denigram a cidade, etc., só traz prejuízos para a comunidade. Agora, o que o Tupã disse é que, pior ainda, os humoristas fazerem, ok, mas pelo que fala no mundo político, foi uma determinada pessoa que contratou os humoristas para fazer esse tipo de trabalho. Os humoristas já negaram. Então fica o sim pelo não. Agora, a cidade de Presidente Prudente perde com este e qualquer episódio de críticas à cidade fora do contexto de uma crítica dirigida a um determinado mandatário, a uma determinada secretaria. Agora, você quer brincar? Vai brincar com a sua mãe, vai brincar com o seu irmão, vai brincar com o seu pai, vai brincar com a cidade que você nasceu, mas não com o Presidente Prudente. Sou absolutamente contra qualquer atitude que denigra a imagem de Presidente Prudente. Bom, nós estamos chegando ao fim aqui do Pancast, o podcast aqui da Jovem Pan. Tivemos a presença aqui do Dr. Mauro César, Milton Carlos de Melo, Tupã. É muito nome, é mais fácil ficar no Tupã mesmo. Pergunta de prova. É verdade. Então, gente, olha, eu tenho a agradecer a vocês. Eu acho que esse tempo que nós fizemos aqui, nós demos fizemos um exercício democrático que é sensacional. Eu acho que é isso que a sociedade precisa, que sejamos exemplos para outras cidades, que isso aqui corra aí pela Jovem Pan toda e ela promova também esse encontro entre vocês, que são pessoas que estão aqui
pleiteando o cargo, estão como pré-candidato a prefeito de Presidente Prudente, e aquilo que o senhor acabou de dizer aqui, eu acho que o respeito, vocês puderam trocar informações entre vocês anotaram coisas, colocaram na cabeça, os assessores de vocês estão aqui maquinando como que vocês farão os planos de governo de vocês. Eu acho que isso é uma contribuição que a Jovem Pan vem dar para melhorar o nível do entendimento político da nossa cidade. Então, eu fico muito contente de tê-los aqui. Muito obrigado, doutor Mauro. Muito obrigado, Tupã, pela presença de vocês. E nós sempre acabamos aqui o nosso programa com uma frase motivacional. E a de hoje é a seguinte: se ninguém quiser ir contigo, vá sozinho você mesmo. Você encontrará pelo caminho pessoas que pensam justamente iguais a você. Então, fica aqui. Muito obrigado. Estamos terminando o programa. E um grande abraço a todos vocês. Parabéns, Jesse. Obrigado. Boa sorte a vocês. Obrigado. E que a cidade seja a vencedora no final de tudo isso. É ótimo. Obrigado.